Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 81. Salmo 81. Salmo 81, e nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 16. 10 ao 16. Salmo 81, 10 ao 16. Todo mundo achou, né? Amém? Amém. Quem não achou, fala misericórdia. Muito bom, vamos ler. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-os andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Eita! Glória a Deus! Irmãos, eu estava... não sei se eu dou conta de falar tudo o que... Né? Eu estava sentado ali meditando sobre o texto e as coisas vinham assim como uma cachoeira, aquela... E eu falei, eu acho que é isso que Deus quer que a gente fale com os irmãos. Né? Eu escolhi do 10 para frente porque é onde eu quero centrar a minha palavra. A apresentação de Deus para o seu povo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Deus está falando de um acontecimento que tem, né, séculos para trás. E Deus está tentando ligar uma coisa com a outra, para lembrar que Ele não muda. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Olha, isso, né, séculos lá atrás, mas toda a história de Israel dependeu daquela vez que Deus os tirou da escravidão do Egito. E para nossas vidas também é assim. A gente lembra, não é? Às vezes você não tem bem determinadas, por exemplo, eu não tenho a data da minha conversão, mas eu tenho o lugar onde aconteceu, o versículo que o pastor pregou sobre ele, essas coisas todas, e que, a despeito de eu ser criado num lar evangélico, de ter, quando vim para Belo Horizonte, eu já era membro de igreja, batizado, aquele negócio todo, e quando eu estava num domingo à noite na Lagoinha, no começo, né, isso foi em 62, e o pastor Rego, que era o pastor da época, pregou sobre Jeremias 8:20. Findou a cega, passou o verão e nós não estamos salvos. Este foi o meu versículo, né? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Então isso me chamou à responsabilidade de que, a despeito de estar, né, membro de igreja, que é negócio todo, eu ainda não podia dizer estamos salvos. E sabe, esta é uma história para muita gente. Há anos atrás, na igreja anterior que eu pastoreei, no 31 de dezembro, um irmão veio conversar comigo, 2 horas da tarde, eu estava lá preparando um sermão para de noite, e
E o irmão veio falar comigo: pastor, eu estou aqui na igreja, e desde pequeno, e eu toco no louvor, e eu sinto assim, aquela presença de Deus, e eu sou alegre com Deus, essas coisas todas, mas eu nunca levantei a mão para Jesus na igreja. E eu olhei para ele: seu irmão, você é metade do meu sermão. E aí, a gente conversou um pouquinho, e eu pedi a ele, né, que fizesse uma espécie de confissão de fé. E de noite, aí na hora do culto, eu o chamei à frente e falei com ele sobre isso, né? E ele contou para a igreja, olha, e ele botou lá no papel e leu para todo mundo ali a confissão de fé dele, né? Que ele cria em Jesus, que Jesus era o Salvador dele, e falou uma porção de coisas ali. Aí eu aproveitei o embalo. Você estava nesse dia, João? Não lembra não, né? Eu sei que eu aproveitei e falei: gente, tem muita gente aqui que veio para a igreja, completou a idade, se batizou, mas nunca fez uma confissão assim definida para Jesus, né? Nunca encarou de frente isso, nunca levantou a mão na igreja cheia, era o salão menor, devia ter umas 120 pessoas, e eu falei assim: quem nunca fez isso e quer marcar esse 31 de dezembro como o começo, né? Vem aqui à frente agora. Vieram umas 40 pessoas à frente. Então eu estava olhando assim, que às vezes você se encaixa, entra e não faz uma decisão definitiva e fica no mais ou menos, né? E vai vivendo aquela vida. Por isso que Deus olha aqui e liga lá atrás: eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Aí, séculos depois, acho que uns 1500 anos depois, Deus está dizendo: abre a tua boca que eu a encherei. Bom, esse povo passou por tudo isso e agora eu não vi a data, né? E nem é de Davi, esse é um salmo de Asaf, para Asaf estar aqui. O templo já estava pronto, aliás, não o templo, né? Mas as coisas estavam prontas. Asaf era o chefe do pessoal do louvor, de uma equipe de louvor, não é? A turma do Asaf, e uma outra turma de Coré, e ele faz esse salmo e escreve estas coisas. E imagino ele lá cantando lá na frente, né, e de repente começa a profetizar: abre bem a tua boca que eu a encherei. Como é que as pessoas reagiram? Como é que as pessoas ouviram isso? Teve significado? Sabe que às vezes a gente vê tudo, ouve tudo e não tem significado nenhum para a gente, né? Nós cantamos as músicas que cantamos aqui né? E às vezes, né, se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Deus é Deus, Deus sempre é Deus, e todas essas coisas. E a pergunta: isso tem significado para você mesmo? Isso que você cantou de verdade? Então o salmista está dizendo isso: abre bem a tua boca e te encherei. Olha, quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades o povo de Israel passou por aqueles anos todos. E o resumo de Asaf é: você não abriu a sua boca para ser cheia. Sabe, e eu fiquei pensando assim nas coisas da gente aqui, na vida da gente. Aí, se Asaf estava profetizando, ele olhou assim e disse: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Sabe, um negócio assim, não era que o pessoal era surdo, né? Ainda que não seja surdo, não queria ouvir a voz. Existem algumas coisas, muitas vezes a gente não ouve a voz porque a gente acostumou
com a voz, né? Acostumou, e aí a gente não leva a sério, né? Todo mundo conhece a historinha daquele homem que foi consultar o médico, e foi fazer uma consulta e falou com o médico: olha, a minha esposa está muito surda. Minha esposa está muito surda, a gente fala, ela não... E o médico falou assim: então você faz um teste com ela, né? Quando estiver na cozinha lá, você faz uma pergunta para ela, de costas para ela, e você vai medir qual a distância que ela consegue te ouvir. Então ele estava a uns 4 metros dela e perguntou: o que a gente tem para o almoço? Nada. Aí ele andou mais um bocado assim, perguntou de novo: o que a gente tem para o almoço? Nada, né? Chegou bem pertinho assim, de costas: o que a gente tem para o almoço? E ninguém falou nada. Aí ele virou, foi lá, olhou bem para ela assim: o que a gente tem para o almoço? Ela falou assim: já é a 4ª vez que eu falo com você. Né? Ele que estava surdo. Sabe, às vezes é assim com a gente. É a gente que está surdo, né? Deus está falando: eu gostaria que Deus falasse, e as pessoas vão atrás de revelação. Tem uma profetisa, tem um profeta, tem alguém poderoso, e a gente começa a correr atrás para ver se Deus fala com a gente, né? E às vezes você vai e você se aplica e jejua e ora, aquele negócio todo, e vai na reunião e Deus não fala nada, né? E eu queria dizer que alguém colocou na internet um dia desse assim: você quer ouvir Deus falar? Abra a Bíblia. Não é? Tem histórias assim da pastor que visitou a irmã, não é? E visitou a irmã, e aí pediu a Bíblia dela para ler, e ela trouxe a Bíblia, e ele abriu a Bíblia para ler um texto assim, tirou o óculos, entregou para a irmã e leu o texto, e ela falou assim: pastor, que bom que o senhor veio aqui. Tem uns 3 meses que eu perdi esse óculos, né? Sabe, às vezes é assim, né? A gente não está levando Deus a sério. Por isso que o salmista escreveu lá: abre bem a tua boca. Ele disse: mas o meu povo não quis me ouvir, não é? A gente conhece a música do Nani Azevedo, que fala isso, né? Se o meu povo me escutasse. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Irmãos, nós vivemos uma época de rebelião estabelecida, em que você fala com a criança e ela pergunta por quê. Se você conseguir convencer, ela faz. Se não, né, faz isso assim, por quê? Não é? A gente vive esse negócio da pergunta por quê. Se você for convencido, se você for convincente, a criança obedece. Caso contrário, não vai obedecer. Então, Israel, mas o meu povo, sabe o que a ênfase é que, mas o meu povo não me quis ouvir, o meu povo. Né? Deus começa lembrando: eu te tirei da terra do Egito para ser o meu povo, mas o meu povo não quis me ouvir. Nós vivemos situações. Essa semana estava conversando com uma irmã aqui, que não está aqui hoje, se não tiver falado, e ela me fez lembrar de Lázaro, aquele Lázaro que Jesus ressuscitou, não é? Jesus tirou a Lázaro da sepultura e ele saiu todo enrolado, todo, né, envolto em ataduras, em ligaduras, aquele negócio todo. E Jesus olhou para os amigos ao redor e disse: desatai-o e deixai-o ir. Sabe, há muita gente na igreja nesse primeiro estágio, saiu da sepultura, está vivo, mas está todo engessado, todo, né, preso, e às vezes até você fala com: não, eu já estou na bênção, eu já estou vivo, mas não está se movendo, não é? Está preso. E é uma coisa interessante, porque Jesus, que podia ter feito um milagre total, né? O dele, Jesus, quando Jesus ressuscitou, aquele charuto, a roupa dele,
tudo que prepararam, as gases, tudo aquilo que fizeram em favor do corpo, porque isso era um costume dos judeus, ficou lá no chão, ele saiu do charuto, não é? E Lázaro não, saiu todo preso, desataio, sabe? Tem gente que está preso, está amarrado, mas não quer solução, sabe por quê? Porque não vai procurar. Jesus falou assim, desataio, falou com os amigos, porque tem situações que a pessoa não consegue se livrar sozinha. Então precisa de alguém que vai lá ter uma tesoura poderosa para cortar aqueles, né? Desmanchar os nós, desenrolar a pessoa toda, diz, agora você está livre. Sabe, às vezes é assim, a gente olha para o irmão e vê o irmão todo amarrado, mas como Lázaro, quando Lázaro saiu do túmulo, ele já tinha 4 dias que estava morto. Então aquelas ataduras, aquelas ligaduras, aquele negócio, estava tudo já sujo, não é? Já estava tudo assim meio contaminado. Não, se eu puser a mão nele, depois tem que ir em casa tomar um banho, porque eu vou ficar impuro até a tarde, porque toquei em roupas de defunto, aquele negócio, né? Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E às vezes, a gente até como as irmãs de Lázaro, pensam assim, senhor, não mexe não. Já tem 4 dias que ele está aí, já cheira mal. Se o senhor mandar tirar essa pedra aqui, a gente vai dar de cara com o mau cheiro do nosso irmão. Não deixa não. Não é? Então às vezes a gente não quer mexer por causa do mau cheiro, e às vezes depois a gente não quer pôr a mão para desatar, porque exatamente aquelas ataduras ali são as mal cheirosas. Então, fico pensando que às vezes acontece assim com a gente. A gente está amarrado, né? Quantas amarrações. É interessante como as pessoas falam sobre amarrações, não é? Você vê aí nos posts aí, faço amarração, desfaço amarração. Tem tanta gente amarrada, não é? A gente ouviu, eu ouvi, o Ricardo ouviu, alguém, uma irmã dizer aqui que ela não era crente, e ela, para poder conseguir fazer o casamento dela, ela foi levada num centro espírita e amarrou o cara lá e ele se casou com ela. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Mas por que não foi dito isso antes, gente? Anos e anos aqui na igreja, e a situação fica assim, e a pessoa não chega uma hora e diz, pastor, e o pior é que eu já contei outras histórias parecidas aqui, de outras pessoas que amarraram o casamento, e etc, etc. E a pessoa estava aqui, ouviu, e não se preocupou em, né? O salmista disse, abra a boca, né? Porque abre a boca e eu encherei. Encherei por quê? Porque quando você abre a boca, vai se esvaziar de algumas coisas para poder encher, porque não adianta tentar encher o que está cheio, o que está entulhado, poço entulhado, né? Estão lembrados lá os de que Abraão fez, e que depois Isaac teve que brigar por eles, e que depois os inimigos entulharam os poços, e cada um que ele fazia reviver, tirava lá a sujeira, o inimigo chegava e disse, esse poço é meu, está na nossa terra. Até que, né, ele fez um poço lá, ele limpou um, que ninguém contendeu com ele, ele pôs o nome de Reobote, significa, esse aqui ninguém contendeu. Então, muitas vezes a gente está todo, né? Aí Asaf escreveu, mas o meu povo não quis me escutar a voz. Israel não me atendeu. Agora, olha, como é que você vai lembrar de alguém? Fácil. Olha o versículo assim. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Lembrou de alguém? Conhece alguém de coração teimoso assim que... né? Que assim Deus disse, vou deixar você, tá, você quer quebrar a cara? Tá lá, olha o muro lá, vai com força, né?
Muita gente que eu conheço e você conhece que está andando na teimosia do seu coração. Aí o salmista disse assim: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Que coisa quando a gente pensa nisso, não é? É tão interessante que você lê Isaías 28:18, Deus está dizendo assim: eu vou quebrar a aliança que vocês fizeram com a morte. Isaías 28:15, Deus está dizendo assim: vocês fizeram aliança com a morte. Tem gente com aliança que precisa ser quebrada. Não é? E eu vou lendo esse texto e olhando essas coisas. Aí vem o lamento de Deus. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Sabe, tem umas coisas que a gente tem que tomar decisões definitivas. Há um tempo atrás, a gente tinha um casal de gatos que andava aqui pelo telhado e que negócio todo, né? A gata mudou, ela morava do lado de lá, atravessou a rua para cá e resolveu sentar praça nesse lugar aqui. E ela andava aí tudo e saía aqui, ó, nesse canto, ó. Aqui a telha é arredada. E isso aqui estava sempre sujo de patas de gato, né? Porque ela descia ali. E toda semana eu tinha que vir com um pano com sabão e que negócio e limpar os rastros da gata. Aí eu falei, por que eu tenho que fazer isso? Fui lá e botei um pedaço de isopor tampando ali, acabou. Sabe, tem hora que você tem que ir lá tomar uma decisão definitiva. Vamos estancar esse negócio, né? Fica igual a história lá do homem que orava para Deus tirar as teias de aranha do coração dele, né? Você lembra da história, né? Toda semana, Deus tira as teias de aranha do meu coração, né? Toda semana, até que o pastor foi lá, botou a mão na cabeça dele: mata essa aranha, Senhor, né? Nós estamos precisando para estancar o negócio, bota lá uma placa de isopor e corta o caminho, acabou o problema. Sabe, os discípulos ficaram com Jesus 3 anos. Aí João 14, né? João 14 já é o final, 3 anos que eles estão com Jesus, porque depois ali 15, 16, 17, a oração sacerdotal, ali Jesus vai ser preso, ser morto, é o finalzinho do ministério dele. E ele está conversando com os discípulos, e um dos discípulos fala assim: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, né, falou isso com ele, está lá em João 14. E Jesus falou assim: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. 3 anos com Jesus e não conseguiram ver além de ser um mestre, um milagreiro, alguém diferente dos outros que apareceram ultimamente, mas não conseguia penetrar, irmãos. Sabe, às vezes é assim conosco, nós vivemos uma vida tão superficial, tão periférica, a gente não quer levar as coisas de Deus a sério, e às vezes até a gente clama por avivamento: Senhor, manda um avivamento, nós estamos precisando de um avivamento. Mas até tem situações assim, se você convidar para uma vigília, aqui não adianta você chamar para uma vigília, para os irmãos fazem uma oração de 3 minutos, 10 irmãos, meia hora tem que ir embora, acabou, já orou tudo, não é? Então, mas é para subir o monte, conta comigo. É para ir lá onde o vento faz a volta, né? Tinha uns profetas e profetisas para lá do Serrano, quando o Serrano era lá no Serrano, sabe? O Serrano agora é ali, né? Mas naquele tempo que esse negócio era tudo difícil, e as pessoas andavam atrás, porque a gente tem uma ideia assim de quanto mais sacrifício a gente fizer, mais Deus vai se agradar da gente. Então, é para ser difícil, a gente faz. Né? A gente faz. Claro, eu entendo o seguinte: se você separa um dia, hoje eu vou para o monte orar, Deus leva em consideração isso.
Mas se você falar assim, ó, essa terça-feira, 8 da noite, eu quero ir orar lá na igreja, pode vir que está tudo aceso esperando. Sabe, não precisa. Esses dias, vereadores aí estavam conversando com o prefeito, fazendo lá algumas coisas para melhorar a segurança do monte. Sabe? Porque as pessoas não estão indo por falta de segurança. Às vezes encosta o carro e é assaltado. Então, garanto para você que terça-feira, 8 da noite, eu estou aqui. Se você quiser vir orar conosco, pode fazer sua oração de 3 minutos, eu faço uma outra, você repete. Vamos começar a aprender a orar. Né? Mas, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu sei que a gente está assim ansioso pelas promessas do Senhor, para que Ele cumpra as suas promessas. Olha o que Ele está dizendo assim, eu de pronto lhe abateria o inimigo, e deitaria a mão contra os seus adversários. Oh, como a gente está precisando de ver vitórias assim, o inimigo, igual Dagon, não é? Lá de cara no chão, mão quebrada. Dagon era um ídolo de bronze, um negócio grande, cara de peixe, mãos estendidas assim, corpo humano, metade peixe, não é? E a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, e eles colocaram lá no templo de Dagon, botaram lá no canto. Aí no dia seguinte, Dagon está caído lá em frente à arca. Pegaram, puseram no lugar. No dia seguinte, quando eles voltaram, Dagon estava com a cara no chão, a cara quebrada e as mãos cortadas. E os príncipes se reuniram, vão devolver essa arca, senão ele acaba com o nosso Deus. Devolver a arca, não é? Então, a gente gostaria de ver os nossos inimigos tudo de cara no chão, e mão quebrada, partida, os inimigos, os adversários, né? Tudo que se levanta contra a gente gostaria de ver o problema resolvido. Deus disse, olha, eu de pronto, assim, ó, no primeiro chute, a bola nem ia picar no chão, já entrava de pronto, de abateria o inimigo, sabe? Porque a gente tem vivido situações de vergonha, de desapontamento, de frustração. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Sabe que coisa interessante assim? Deus está dizendo, olha, eu ia te dar uma vitória permanente, definitiva, vitalícia, isso, né? Aí, tudo que a gente sonha, é verdade que eu estava conversando com o Kleber uma manhã dessas, na oração, nós estávamos falando sobre isso, que existem pessoas que estão vivendo na terra da promessa, né? Estão morando em casas que não construíram, não é? Estão comendo frutas de pomares que não plantaram, não é? Estão aí bebendo sucos das... Sabe que é gente que já está vivendo na terra da promessa. Não é? Assim, eu o sustentaria com o trigo mais firme, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Gente, como nós estamos precisando disso. Aí Asaf escreve assim da parte de Deus, mas o meu povo não quis saber de nada disso. Resolveu andar na teimosia do seu coração. Né? Não dê palpite, eu sei errar sozinho. Parece frase de para-choque de caminhão, né? Mas que infelizmente tem muita gente vivendo esse tipo de situação. Não dê palpite não, eu pode deixar que eu erro sozinho. Abre bem a tua boca. Itaim Xerei tem a história de um missionário desses antigos, né? Que ele leu esse texto e começou a orar. O outro leu, pede-me e eu te darei as nações por herança. E ele começou a orar e se tornou o pai das missões modernas.
né? Há tanta gente e Deus dizendo, olha, se você pedir, eu dou. Né? Por isso que às vezes a gente fica aqui fazendo os pedidos de oração, tipo assim, se colar, colou, não é? Há muitos anos, já alguns irmãos que me acompanham há mais tempo conhecem a história. Muitos anos mesmo, logo que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, houve um incêndio ali, Afonso Pena com o Espírito Santo, o prédio da antiga Guanabara, né? E tudo ali era uma loja de departamentos chamada Guanabara. E tinha os letreiros bem na esquina, assim, na testa da coisa, as letras grandes, Guanabara, Guanabara, 2 vezes. E teve um incêndio lá, e um bombeiro subiu, foi lá no alto e depois ficou sem jeito. As chamas impediram a saída dele e ele desceu por aquele letreiro grande, porque cada letra era maior do que um homem. E ele veio descendo por ali, veio até chegar no chão. Aí, isso eu escutei ele contando, não foi história não. Ele falou, o quê? O quê? Eu vou ficar nisso aqui arriscando a vida? Não quero mais não. E bolou um sistema. Pegou a moedinha e ficava andando no quartel para lá e para cá assim, jogando, se colar, colou. Se colar, colou. Se colar, colou. E não fazia continência para ninguém, e não prestava atenção em ninguém. Se colar, colou. Se colar, colou. E o pessoal olhou e ficou doido. Ó. Vão aposentar o homem. Vão aposentar o homem. Ele botou para a gente assim e falou assim, colou. Ele foi aposentado. Sabe? Então, às vezes, a gente faz os pedidos de oração, coloca ali, se colar, colou, não é? Se colar, colou. Não, começa a levar a sério as coisas de Deus. Deus, abre bem a tua boca e eu encherei, não é? É hora da gente começar a se conscientizar. Deus tentou lembrar o povo, olha, eu sou o seu Deus, o Senhor que te tirou da terra do Egito, para ver se, sabe quando você fala assim, que você bate na cangalha, né, para o burro entender. Quem tem carroça sabe disso, às vezes não precisa bater no burro, só dá uma pancadinha assim, né, e ele já sai, está na hora de ir, né? Às vezes Deus fica tentando sinalizar para a gente, está na hora de andar. Então esse texto aqui faz a gente pensar, vamos caminhar para o encerramento aqui, para isso aqui. Deus disse, mas esse povo resolveu andar na teimosia do seu coração, eu deixei. Você quer fazer pirraça? Não é? Um dia desses alguém colocou na internet um vídeo assim, a criança, o pai e o avô andando com a criança no shopping, e ela faz pirraça, e deita ela no chão, e esperneia, e chora, e tal, e grita, e eles ficaram olhando. Os dois, o pai e o avô, olhando para a criança assim, batendo pé, fazendo, acontecendo, e eles olhando. Eu, o senhor não vai tomar nenhuma atitude, vou, daqui a pouquinho ele para aí. Não é? Daqui a pouquinho ele para aí, e aí eu resgato ele e nós vamos embora. Sabe, às vezes é assim, Deus deixa você espernear. Deus deixa ver se você para de fazer pirraça. Andaram na teimosia do seu coração. Né? O Isaías 29:13 fala assim, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí ele disse, a sua devoção consta só de mandamentos que maquinalmente aprendeu. Sabe o que é? Tem gente que vive uma vida mecânica, né? Roda tudo certinho, quadradinho, mas é uma situação mecânica, não é? É um robô que vai fazer assim, você fala ora, aí ele ora, né? Você fala assenta, ele assenta, levanta a mão, né? Essas coisas todas mecanicamente. Isaías 29:13, Deus está falando de um povo que tem uma dedicação religiosa aparente, mas o seu coração está longe de mim. Não é? Hoje, depois de tanta insistência, as pessoas conseguem dizer eu te amo, né? Mas às vezes soa tão superficial
que não convence. Às vezes você até diz para Deus assim: Deus, eu te amo. E Deus olha para baixo assim: não chegou nada aqui não. Chegou nada aqui não. A última coisa aqui é a contabilização das perdas. Deus está dizendo: olha o que você está perdendo. Você está perdendo vitória sobre os seus inimigos. Você está perdendo trigo mais fino. Sabe, hoje, trigo mais fino é uma das coisas mais difíceis, porque por causa dos racionamentos, muita farinha de trigo que tem por aí está misturada com farinha de mandioca e as pessoas não sabem. Foi permitido, né, em alguns casos, trigo caro, dólar alto, aí podia misturar e fazer um pão, né? Fazer um pão com farinha de mandioca misturada, porque ela é mais barata na farinha de trigo. E aí Deus está dizendo: olha, você está perdendo o trigo mais fino. E quando era para fazer para Deus, não é? Quando você olha lá, Gideão, sabe, quando eu li sobre Gideão e a oferta que ele fez, quando ele desconfiou que era um anjo do Senhor que estava conversando com ele, ele disse: espera aí que eu vou trazer uma oferta. E o anjo disse: vou esperar. E ele foi lá e trouxe um alqueire de flor de farinha, a farinha mais fina, aquela mais delicada, aquela coisa. Sabe quanto é um alqueire? 20 quilos. Ele foi lá e pegou o estoque que tinha do melhor para oferecer para Deus. E ele estava malhando o trigo que ainda ia secar para depois ele moer para fazer a próxima safra. Mas o que ele tinha, ele foi lá e deu para o Senhor. Não é? E Deus está dizendo assim: olha, eu te sustentaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Deus está dizendo: olha, eu tenho o melhor para você. Você conhece Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Lá em Mateus 23, 37, e o texto correlato de Lucas, Jesus está chegando em Jerusalém, onde ele vai ser preso e vai ser crucificado. Ele olha de cima do monte assim, vê a cidade toda e diz: ah, Jerusalém, 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 que apedrejas e mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha ajunta os seus pintinhos. E aí encerra a frase com: mas não quisestes. Mas não quisestes. Para quem criou galinha, para quem tem quintal, essas coisas todas, não é? Você vê que quando a galinha chama os pintinhos assim, ela cisca, tira as pedrinhas, tira tudo, deixa tudo limpinho e abaixa um pouquinho e chama os pintinhos e vêm todos correndo para debaixo das suas asas. Jesus estava dizendo isso: olha, eu posso tirar todas as pedras, qualquer coisa que te machuque, e eu posso te trazer aqui para você ficar quentinho aqui debaixo das minhas asas. Mas não quisestes. Irmãos, a coisa com Deus é assim: ele está no mesmo lugar. Ele nunca arredou o pé, nunca foi embora, nunca tirou férias, não dorme, não cochila o guarda de Israel, não é? Mas por que muitas das nossas coisas não vêm? Porque na maioria das vezes a gente não quer. Quer dizer, às vezes você até diz: não, mas eu quero sim. Mas é um quero sem demonstração que quero. Deus não é bobo, a gente que consegue saber se a pessoa está dedicada mesmo ou não, não é? E Deus, que é muito mais sabido do que a gente, vai olhar e dizer: você não me convenceu. Fala de novo, vamos ver se melhora agora, não é? Então, muitas das nossas promessas estão paradas por aí. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, que Deus já nos deu toda a sorte de bênçãos. Aí você está pensando assim: mas as minhas não chegaram. É verdade.
Então não é o problema de Deus, porque ele já deu. Né? O que está acontecendo? Houve um problema de comunicação no caminho, a bênção está pronta. Né? Hoje você pode rastrear, você faz um pedido na internet, você pode rastrear o pedido. Saiu, já está na transportadora e tal, e até depois que entrega, eles ainda mandam um outro e-mail para dizer assim: soubemos que você recebeu, parabéns e tal. Então, mas quando se refere aos pedidos que a gente faz para Deus, eles estão truncados em alguma parte do caminho. Não é um problema de Deus. O problema, muitas vezes, e na maioria das vezes, o problema nosso, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Está na hora da gente começar a mudar, irmãos. A gente está fechando o ano, esse é o penúltimo domingo desse ano, né? O domingo que vem é o último, e já no outro domingo a gente já vai estar em 2022. E sabe o que é você ver tudo aí? Profetisas, pastores, videntes, tem tanta gente falando que 2022 vai ser ruim. Mas eu não preciso ter medo, não é? Eu só preciso estar assim com Deus, não é? Eu só preciso estar assim com Ele, que o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha, comer o melhor desta terra, ainda não está acontecendo com a gente. Tem gente que tem gente que não está comendo o melhor dessa terra, mas eu estava conversando com o senhor e ele falou assim: pastor, a minha vida é tão boa, mas tão boa, tão certinha. Aí no domingo, final do culto ali, né, na hora do lanche, ele estava dizendo: eu como para sobreviver, eu não tenho vontade de comer, eu não sei o que, não sei o que. Estava tudo tão certinho, agora, né? Eu como porque tem que comer para sobreviver, mas eu não sinto fome, eu não sinto prazer na comida. Oh, você está perdendo o melhor do negócio. Porque o gostoso, não é? O que o Covid faz? Vai lá e tira o paladar das pessoas. E aí que você sabe como é que é ruim tentar comer sem sentir gosto, sem sentir prazer, sem sentir o paladar, come aquele negócio, igual para quem está comendo isopor, né? Fica só com aquela lembrança remota de como é que era o gosto do feijão, como é que era o gosto do arroz, até que isso tudo volta. Como é que foi, Graça? Foi mais ou menos assim? Você chegou a perder o paladar, não? Um pouco, né? Mesmo assim, mesmo sendo um pouco, é ruim a beça, não é? Sabe? É isso, né? Crente que perdeu, está aí num tipo de, né, de vírus, que perdeu o paladar, que perdeu a alegria de viver, que perdeu tanta coisa, né? Já pensou, agora depois daqui, a gente vai cantar os parabéns ali para a Eliana, e a torta já está lá esperando a gente, para a gente desentortar. Já pensou você sentar lá e comer sem paladar? Que terrível que vai ser. Na vida espiritual também, tem muita gente que perdeu o paladar. Está comendo para não morrer de fome, ou para fingir para os outros que está gostando, não é? Então, abre bem a tua boca e te encherei, porque o Deus que tirou da terra do Egito é o mesmo Deus até hoje, que não muda, não é? Que pode se dar ao luxo de ser fiel. Sabe por quê? Porque você nunca vai esgotar todas as possibilidades com Ele, né? Nunca você vai esgotar isso. Se você pensar em alguma coisa, Ele disse: eu tenho. João 14, eu falei João 14, Jesus falou assim: você pediu alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse 14 é um versículo tão enfático no original, que significa assim: se você me pedir alguma coisa que eu não tenho em estoque, eu crio para você. Que o Senhor nos abençoe. Amém?